Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Trazer mais um item aqui, que é um item recente, mas que é sempre bom a gente fazer uma resenha, fazer uma pequena análise, para quem estiver na dúvida se deve comprar ou não essa série nova que a Panini está lançando, que também é nova lá nos Estados Unidos, né? Que é a série nova do Pinguim, que também está saindo mais ou menos simultaneamente com a série de TV, né, do Pinguim. Eu confesso a vocês que eu ainda não tive curiosidade de assistir a série do Pinguim. Inclusive nos comentários, coloque aí, você já está assistindo a série da TV do Pinguim e você já leu essa edição aqui, é uma edição número 1, prometendo aqui a volta do Pinguim. O que me atraiu nessa edição, eu tenho que ir lá já confessar para vocês. O que me atraiu na edição, logicamente, não é o personagem, porque vocês sabem muito bem que eu, pessoalmente, não curto essa coisa de vilão protagonista, vilão como um pseudo-herói, né? Não é um herói, né? Mas como protagonista de uma história. Para mim, o protagonista é sempre o herói, é sempre o Batman e coisas do tipo. Então, apesar, eu sou superando o meu preconceito contra os vilões, realmente eu acho que é natural, né, de ter preconceito contra vilão, vilão é vilão, e o Pinguim aqui não está sendo de nenhuma forma elevado a uma posição de herói, nem de vítima, né? Porque existe uma certa tendência, já há mais de 10 anos, há uns 20 anos mais ou menos, existe essa tendência de se achar que vilão é uma vítima, então sempre tentam ver um outro enfoque. Isso já está acontecendo demais, já com diversos personagens, principalmente da DC Comics, mas na Marvel também, a mesma coisa, né? Mas o que me chamou a atenção, o que me pediu assim, né? O meu interior pediu, compra essa edição para dar uma olhada. É principalmente o autor, é o Tom King, que vocês sabem que eu tenho uma profunda admiração pelo Tom King, acho que ele já construiu algumas histórias muito boas, a maioria das histórias dele são muito boas, apesar de que ele também tem algumas coisas que eu não gosto nem um pouquinho. A Rua Perigo dele, para mim, foi ruim, tá? Só para citar um exemplo de uma coisa que eu não gosto. A fase que eu gosto muitíssimo dele, que foi a fase que eu descobri o Tom King, que foi a fase do Batman, aquela fase do Batman de 2019, aquela série longa, né? Dentro da revista mensal do Batman, e foi aí que me chamou a atenção para o estilo de narrativa dele, e eu gostei muito. Depois disso, já teve outras séries curtas dele que eu considerei muito boas, né? Bom, então aqui nós temos o Pinguim do Tom King e do Rafael de la Torre, que também é um bom artista. Não é um dos meus favoritos, mas eu respeito, é um trabalho que eu respeito, tá? A edição da Panini é aquela ediçãozinha basicona, né? Nada de especial, bem simplesinha, que custa R$ 35,00, com aqueles mesmos erros que eu continuo apontando a Panini, que é a lombada invertida, mas é uma tradição da Panini escrever de cabeça para baixo, não entendo até hoje por quê, mas vamos lá. E aqui a falta da orelha, que eu sempre digo para eles, isso não vai encarecer a edição, você botar uma orelha aqui vai cobrar o quê? Mais 50 centavos? Não vai sair mais caro. E daria um acabamento mais agradável, mais bonito, né, para a edição. Essas duas coisas eu sempre vou reclamar repetidamente. Aqui nessa edição contém o Pinguim de 2023, vocês verem que é muito novo, é do ano passado, lá nos Estados Unidos, e aqui contém da edição 1 à edição 5. Se eu não me engano, essa série é uma série curta que tem 12 edições. Então, no segundo volume, provavelmente sairá todo o resto. Será um volume mais grosso, um pouquinho mais grosso, que vai trazer mais 7 edições, né? Mais 7 edições. Bom, eu acredito que seja assim, eles não vão dividir em 2, não sei, porque lá nos Estados Unidos sai mensalmente, né? Muito bem, vamos lá. O que acontece por aqui? Temos aqui a abertura, aqui uma arte até bacana. Eu também reclamo sempre, gente, dessa questão da lombada quadrada, tá? A lombada quadrada acaba provocando esse tipo de coisa. Olha aqui o descolamento que já começou a acontecer, apesar
do meu cuidado extremo com a revista. Mas isso aqui é uma coisa que acontece. Eu continuo dizendo também que eu prefiro a lombada com grampo, o estilo americano, né? Aquele estilo americano que é o mais legal de todos. Poderia até ter mais de uma edição. Poderia sair com 3 edições dentro, mas com uma lombada com grampo. Inclusive, favorece a você ver a arte como um todo. Essa edição lombada quadrada colada, ela impossibilita você abrir a edição em 180 graus. Você tem que ficar abrindo 90 graus e com medo de descolar. Isso, infelizmente, é um erro. Não sei se barateia, não sei. Enfim, eles querem fazer uma coisa mais acessível, eu entendo, mas eu discordo porque a qualidade fica muito fraca, né? Muito bem. Então, como eu já falei, contém a edição de 1 a 5 do Pinguim de 2023. Aqui já abre a imagem, aqui tem uma capa variante de um artista que eu gosto muito, que é o Brian Boland. É um artista que eu gosto muito, mas fazendo um pinguim muito mais caricato. Aqui o Rafael de la Torre tenta fazer um pinguim mais realista. Isso eu acho muito interessante. Eu gosto muito dessa ideia de trazer sempre mais para o real, né? Como é que seria o pinguim se existisse um ser humano? Não essa coisa totalmente alegórica, que é o estilo lá clássico do pinguim, né? Respeito, acho que é o clássico, que é o estilo de uma época, mas acho interessante essas novas visões. E aqui, como sempre, o nosso amigo, o Tom King, começa a história do final, né? Aquele estilo muito clássico dele. Já começa com uma cena de impacto e depois, então, ele volta no tempo e começa a contar a história do início, tá? É um pinguim que fugiu para Metrópolis, que vocês sabem, né? Que já não aguentando mais o Batman, ele, como comete crimes pequenos, né? O negócio dele é fazer uma máfia e cometer pequenos furtos até construir uma coisa. Ele acha que em Metrópolis ele vai se dar melhor, porque o Super-Homem está muito mais preocupado com grandes cataclismas, né? Com invasões espaciais, com vilões superpoderosos, né? Que não é o caso do Pinguim. Né? O Pinguim está dentro de uma inteligência superior, de uma estratégia muito bem planejada, e aqui então ele começa a contar como é que está a vida do Pinguim e como é que vai se desenrolar a história, né? O que ele vai fazer no momento em que ele decide voltar para Gotham City. Na verdade, ele volta para Gotham City por uma ordem daquela equipe secreta, né, aquele projeto secreto da Amanda Waller, que quer que ele volte a dominar o crime organizado em Gotham, tá? Então aqui já aparece uma personagem que já tem aparecido por aí, né, essa agente que fala muito palavrão. Eu até esqueci o nome dela agora aqui, me deu branco aqui, porque ela é quem vai capturar o Pinguim. Estou tentando achar o nome dela aqui, porque me faltou... A agente Espinosa, a Nuri Espinosa, que é aquela agente famosa, que de certa forma foi criada pelo Tom King, né? Que fala muito palavrão. Se eu não me engano, a primeira aparição dela foi em A Hora da Morte, que aliás é uma minissérie do Tom King que eu considero excelente, excelente mesmo. Bom, então a história está mais ou menos traçada, ele vai voltar para Gotham City para reconstruir o crime organizado no estilo dele e vai pedir algumas ajudas, vai construir uma nova equipe, né? Só que dessa vez ele vai procurar gente muito boa. O primeiro que ele vai buscar aqui é o Ajuda, né? Aquele velho, esquisito, misterioso, que também, se eu não me engano, também é uma criação do Tom King. Então, o universo do Tom King vai se espalhando dentro do universo do Batman, principalmente, e ele vai, então, reconstruir. Então, cada capítulo aqui, basicamente, é ele buscando um novo ajudante, né? Ele começa aqui com a ajuda, sempre de uma forma muito dramática, muito forte, muito intensa, né? É outra coisa, não tem o selo Black Label, que é o selo de quadrinhos de super-heróis para adultos, com histórias para adulto, da DC. Mas isso aqui é claramente o estilo Black Label, tá? Isso aqui não é para criança. Se eu não me engano, tem até aqui o desaconselhável para menores... aqui está desaconselhável para maiores de 14 anos. Eu acho até pouco. Eu acho que deveria ser 16, porque é bem violento mesmo, tá? E aí é que a coisa, às vezes, toma um rumo perigoso.
quando você quer mostrar violência e muita violência, você começa a correr o risco de exagerar na pegada. E é o que acontece aqui num determinado momento da história. De uma forma geral, a história vai bem, tá? Apesar de que é uma história de vilão, de um vilão clássico, fazendo coisas de vilão, mas chega um determinado momento para fazer o último recrutamento que ele está fazendo aqui, porque o que ele está fazendo é um recrutamento. Inclusive, para variar, o Tom King, buscando lá no fundo do poço da DC, ele vai buscar personagens muito antigos, que já foram completamente abandonados, e ele traz para a nova realidade, logicamente, acrescentando muita coisa à personalidade dos personagens, tá? E aqui, então, ele vai trazer de volta os patriotas, né? Só que os patriotas aqui estão bem deturpados e não agem da maneira como ninguém espera, ou agem da maneira como ninguém espera, né? Muito bem, aqui continua. E quando chega aqui no final, já no final da edição, a última pessoa que ele vai recrutar é a própria ex-esposa, tá? Ela aqui aparecendo aqui. E aí, à medida que ele usa para atrair ela para o grupo, que não precisa dele, porque ela é praticamente uma das chefes mafiosas de Gotham City, ele age de uma maneira realmente exagerada, mas muito exagerada mesmo, e eu acho que aí a história meio que se perdeu, exagerou demais, tá? Mas, de uma forma geral, a história é razoável, é interessante, ele vai trazendo cada vez mais vilões clássicos e até heróis meio duvidosos, tal. É uma história bem no estilo, essas narrativas típicas do Tom King, né? E o Batman aqui aparecendo muito pouco, ele praticamente há alguma citação dele. Apesar de que a história maior que ele vai contar, no geral, envolve o Batman sim, tá? Mas não nesse momento aqui. Esse primeiro volume aqui é basicamente a volta dele para Gotham City e o recrutamento da quadrilha que ele vai montar, né? Para então cometer um grande crime, para voltar a ser o chefão mafioso de Gotham City. Provavelmente no segundo volume aí vem então mais a história dele, que abriu aqui, né? Porque logo no início começa a história com ele e o Batman, né? Mas só que depois na edição não aparece mais. Mas é porque provavelmente está no segundo volume. Tá bom, gente? Fica aqui essa dica do canal Coisa de Colecionador. Eu vou confessar para vocês que eu vou dar apenas uma nota 7, porque para mim foi razoável. E provavelmente vou comprar o segundo volume para ler o final da história. Espero que o final da história seja um pouco melhor do que o desenrolar dessa daqui. Até aqui está apenas razoável. Tá bom, gente? Até a próxima!